Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Também conosco na bancada, o homem que descomplica a economia, D. Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Olá, todos e todas. Estamos aí. Estamos aí no nosso segundo programa do ano de 2024. E hoje nós vamos tratar de um tema que ainda não falamos no podcast: arte e cultura. E vamos avaliar o que aconteceu com a cultura brasileira nos últimos anos e como está o quadro hoje. Quem está aqui com a gente é alguém que vive a cultura. O Ayrton botou aqui no roteiro 24 horas por dia. Eu acho que é 48. ela consegue fazer o dia assim, se ampliar muito, entendeu? Ela é atriz, encenadora, figurista, cenógrafa, pesquisadora, professora, produtora cultural e cantora. Cantora. Tem um espetáculo maravilhoso sobre a Violeta Parra. E, se tu não viu ainda, né? E ela é a grande atuadora e mestra do grupo Oi Nós Aqui Travês. Muito bem-vinda, Tânia Farias. Olha só, eu me sinto muito bem-vinda e estou muito feliz de estar aqui, na verdade, com 3 pessoas tão queridas e importantes para o que vale a pena, né? Tenho certeza que para tudo que vale a pena mexer, questionar, cutucar, né, Dão? Vocês fazem a diferença. E para mim é sempre um privilégio estar perto de ti, Kátia. Não vai fazer chorar já no início, né? Não. Eu prometo. Ayrton, contigo. Tânia, o Bolsonaro, ele extinguiu o Ministério da Cultura imediatamente após a sua posse. Ele e seus apoiadores atacaram a cultura permanentemente. E pessoas desqualificadas foram nomeadas para tocar a cultura no país, né? Uma notícia boa depois de tudo isso é que a cultura sobreviveu, né? Eu acho que uma notícia boa é que, em parte, nós vencemos. Uma parte importante. Me preocupava muito o fato de a gente não ter conquistado o impeachment, porque acho que, na cultura e na arte a gente trabalha com os bens simbólicos, né? Eu acho que seria algo muito importante para esse outro campo. Não é nem da materialidade mesma, mas é pensar que deixar na história que uma criatura como esse inelegível é e foi para o Brasil não poderia ter chegado a ser presidente e não poderia permanecer presidente. Então, eu acho que eu vou ficar sempre com essa... Acho que não só eu, acho que, né, a nação brasileira vai ter sempre essa... Por que nós não botamos ele porta fora como ele merecia, né? Mas vencê-lo nas eleições foi, com certeza, algo muito importante. Eu acho que isso... E acho que eu falo isso porque acho que a cultura e a arte fazem parte, né, de algo que é maior, que é de todo mundo, né? A cultura e a arte é como se fosse... a Kátia é um pouquinho cultura e arte, o Ayrton é cultura e arte, o Dão é cultura e arte, o Brasil é cultura... Cultura e arte tá aqui, ó, tá na pele, tá no pelo. Então, eu penso que a cultura ganha se ele não está lá, porque o Brasil ganha, porque a cidadania ganha, né? Porque... uma série de direitos que a gente foi perdendo ao longo... Não tem nenhum direito que não tenha sido conquistado com muita luta e sacrifício de alguns, né? Que vieram antes de nós. E a gente perdeu muitos direitos com Mas ele, a gente pensa assim, imagina se a gente estivesse começando 2024 com o segundo mandato de Jair Bolsonaro.
Não, impensável. Mas eu acho que tem uma coisa que acho que desse campo do simbólico, assim, essas coisas que tu não consegue nem determinar o valor, né? Que, pra mim, ter hoje uma presidenta da Funarte, né? A gente tem uma única fundação de artes, que é a Fundação Nacional das Artes, que alguns acreditam que ela já nem existe mais, né? Assim, tipo, no sentido de que ela precisa ser reestruturada, repensada. Com certeza, burocraticamente, ela é pesada, ela avança menos do que poderia, mesmo quando há essa mão e esse pensamento de avanço e de reconhecimento da cultura e da arte brasileira lá como presidente. Mas, para mim, ter uma Marighella e ter uma mulher na presidência é algo, assim, inestimável. Eu falo e sempre me arrepio, porque... e isso não tem nada a ver com o fato de, por exemplo, eu conheço a Maria há muitos anos, a gente militou junto, né? Porque ela é uma mulher de teatro também. E a gente tem 1000 diferenças, não pensem vocês, 1000 diferenças em vários aspectos. A gente te discutiu muitas vezes. Mas foi, assim, o melhor presente que eu podia ganhar como artista, como mulher da cena, né? Como brasileira, ter a Maria Marighella como presidente. E claro que ter a Margarete como ministra. E ter de volta o Ministério da Cultura nessa perspectiva nova, né? Porque o Ministério da Cultura ter acabado, assim, tipo, primeira ação, né? Ministério da Cultura e do Trabalho. Termina, extingue, Isso né? também é simbólico, né? É muito simbólico, é simbólico demais. E eu entendo, e escrevi isso na coluna do Brasil de Fato, né? Eu entendo que quando a gente fala Ministério da Cultura, a gente está falando de um símbolo da redemocratização no Brasil. Uhum. É muito simbólico que tenha sido atingido imediatamente. Imediatamente, Não né? tem nada que valorize mais a cultura do que essa ação do Bolsonaro, né? Nada. E a perseguição sistemática dele e dos seus asseclas e desse bando de bestas que ele sempre teve ao lado, é quase assim, tipo, a gente fica lisonjeado de ser perseguido por essa escrotidão, né? Porque tu sabe que, bom, é porque a gente tem uma importância e ele sabe que nós não estaremos com ele. Porque a gente percebe, aí digo tranquilamente, sem medo de ser terrível, talvez sendo com gosto, né? Que acho que essa parte que se diz, né, trabalhador da cultura ou das artes, ou que nem se diz trabalhador porque não gosta de trabalhador, que se diz artista, esse ponto, eu, né, faço a alta cultura, a altíssima arte, e que é de extrema direita, não conta nesse universo, né? A cultura e a arte brasileira estiveram contra o fascismo no Brasil. E ele sabia que nós só poderíamos estar contra ele. Por isso ele governo. abre as hostilidades já de cara, se não me engano, no dia 2 de janeiro de 2019. Exatamente. Digamos assim, é a declaração de guerra. Total. Quando ele acaba com o Ministério da Cultura, é declaração de guerra. E é interessante isso que você está falando, até porque a cultura, ela sempre marchou junto com a democracia ou a redemocratização, desde muito antes. Basta ver o que aconteceu nos 21 anos, né, da ditadura, né? A cultura foi um grande elemento de combate à ditadura também, né? E também obviamente foi. seria... Não, e quero dizer a cultura, mas assim, que eu quero dizer isso. Eu acho que o teatro sempre se posicionou, né? A gente tem nomes e as pessoas têm, né? As pessoas e os coletivos têm nomes e sempre se posicionaram. E posso dizer isso porque recentemente, quando fui te falar sobre o Oi Nós, 45 anos do Oi Nós, e tem uma coisa que eu não vou mais deixar de dizer, porque a esquerda, e falo aqui do Estado, tem uma memória muito curta, né? Mas o Oi Nós sempre teve junto da defesa da democracia e das liberdades democráticas e civis. Sempre participou das marchas, das lutas junto aos sindicatos, né? Aos trabalhadores e trabalhadoras organizados. O Oi Nós sempre teve aí. Nunca, tipo, vou ficar na sala. Na sala é a sala de trabalho e o teatro que o Oi Nós faz nas ruas e dentro da terreira e nosso trabalho pedagógico, ele tá sempre refletindo as questões do nosso tempo. Então, e o Oi Nós, assim, corpo presente, são mulheres e homens que trabalharam nesse grupo ao longo de 45 anos, que sempre tiveram ao lado das organizações de trabalhadores. E não se
de Maria Tataca, como dizia minha amiga Clarice Falcão, quando teve que ir pra rua contra o Bolsonaro, ou antes, quando teve que ir pra rua pra dizer que era golpe, era machista, era misógino, né? E seguiu defendendo a Dilma. E mesmo quando às vezes tu nem via tantos camaradas que deviam estar na rua defendendo a Dilma, o nós estava lá, agarrando faixa, caminhando, marchando, falando. Eu acho que... Tô falando isso porque eu acho muito importante que a gente perceba, porque às vezes a gente tem que dizer em reuniões, assim, tipo, nós produzimos pensamento. E quando eu falo isso, falo assim, até na organização da Marcha das Mulheres, a gente tem que ficar dizendo, olha só, quando eu danço contra o feminicídio, o meu corpo produz pensamento. Meu corpo é meu instrumento de luta. E eu produzo pensamento mesmo. Eu posso vir aqui e falar sobre o que eu acredito, sobre o que eu quero e sobre a minha luta pessoal contra o machismo e a misoginia do Brasil, contra o feminicídio, contra esses dados alarmantes de todos os dias. E porque eu sou mulher, né, quando eu faço um trabalho chamado Manifesto de uma Mulher de Teatro, as pessoas não ouvem falar de teatro. Elas ouvem falar de violência de gênero no manifesto. Porque a mulher de teatro sofre violência cotidiana, como todas as demais camaradas. E a gente faz isso para mudar essa realidade. Mas eu falo isso, quero começar dizendo isso, porque eu acho importante perceber que o artista, o trabalhador das artes, ele produz pensamento, ele faz política. Eu quero espaço para poder discutir de igual para igual com meus camaradas de partido, de movimento social, e não pensar assim, fiquem mais lá para trás, porque vocês não podem ficar aqui nessa parte. Pode fazer uma apresentaçãozinha aqui na manifestação. Eu acho que isso é bem importante trazer, Tânia. Assim o entretenimento, como, né? O entretenimento e não a arte, né? E não o papel político que ela tem e que o Ainós sempre cumpriu, e não só no campo político partidário, enfim, grandes manifestações, mas fazendo o seu trabalho nas vilas, fazendo o seu trabalho junto ao MST, quando fez a peça sobre Canudos, que percorreu vários assentamentos, fazendo suas oficinas na periferia de forma gratuita. Né? Então, assim, o Ainós sempre teve um comprometimento com a construção e a organização social. E acho que tu como sempre, tu é brilhante, né? E acho que tu conseguiu falar tudo que eu queria dizer nesse sentido. Acho que é construção mesmo. É construção, né? A revolução se constrói. E todo dia importa, cada grãozinho de areia importa pra gente conquistar esse lugar que a gente quer, para os que virão depois de nós, né? Então, acho que o Ainós faz isso através de todo o seu trabalho pedagógico, das oficinas nas comunidades, no projeto Teatro como Instrumento de Discussão Social, ou na Escola de Teatro Popular, em todos os momentos, né? Porque acho que a gente sabe que consciência é uma coisa difícil e que precisa ser construída cotidianamente. E a nossa tem que ser revisitada cotidianamente, para não sacudir e dizer, opa, olha só, tinha me esquecido disso. Precisa, né? Como aquela pinça no músculo, para perceber que tá vivo, para perceber o que não pode esquecer. Eu acho que é bem por aí. Mas eu queria comentar uma coisa que o Dão falou, né? Essa coisa de vem fazer a pecinha, vem aqui cantar a musiquinha. Que musiquinha o quê? A musiquinha é texto, a minha pecinha é manifesto, sabe? Eu acho que é importante dizer isso. Mas acho que existe uma coisa que tá do outro lado. Existe o entretenimento e existe a diversão. E diversão, como dizia o camarada Paulo Buquerque, tá ligado à ideia de visão diversa da realidade. É mostrar aquilo que, em geral, né, durante muitos anos a televisão não mostrava, não interessava mostrar, porque ela estava comprometida com o entretenimento. Né? Mas não com mostrar uma outra visão da realidade que pudesse nos fazer, nos convocar para a transformação da realidade. Né? Esse papel que a arte... que a cultura e que a arte deveria, ou deve exercer, ou exerce, né? Isto é ação de Estado, na tua visão? Porque não Estado institucional, não governo, estou falando Estado como sociedade. Isto é uma ação... política. Isso, como política pública. Deveria ser uma política pública, uma política de Estado, uma ação de Estado, né? O que tu acha disso? Tu acha que é... Não, eu acho que acho que nessa perspectiva que a gente tem que compreender. A gente tem educação pública, tem? Isso. A gente tem saúde pública, não tem? A gente tem educação pública a duras penas, com muita defesa e muita luta.
A gente tem que ter uma arte pública. Arte pública. A gente fala o tempo inteiro, nós fazemos arte pública. Aham. E é preciso que o Estado brasileiro compreenda que é preciso políticas para que haja a arte pública, ou para que ela consiga se realizar de forma mais, ainda mais eficaz, ainda mais, mais ampla, para que todas as pessoas possam fazer a arte pública e acessar a arte pública, como a gente precisa cultivar a saúde e acessar o serviço de saúde, que é público. Uhum. E acho que da mesma maneira tinha que ter esse entendimento em relação à arte e à cultura. E existe um aspecto que nos últimos anos eu tenho militado nacionalmente junto a outras camaradas e camaradas de coletivos, de trabalho continuado no Brasil, que é justamente essa perspectiva. Nós tivemos um avanço que também imensurável, o Cultura Viva. Acho que precisa ser reconhecido que o Cultura Viva é um avanço imenso. E dentro do Cultura Viva, o reconhecimento aos mestres e às mestras. Uhum. É preciso compreender que os coletivos longevos de trabalho continuado, eles são griots coletivos. Eles produzem pensamento comunitário. Eles produzem o convite à imaginação. Uhum. E a gente precisa entender que a imaginação é instrumento de luta. Enquanto eu falo e vou falar isso sem me cansar, sem ficar preocupada em ser repetitiva, porque enquanto a gente imagina esse outro mundo, que a gente tantas vezes afirmou aqui no nosso Fórum Social Mundial, eles não venceram. Uhum. Os donos da vida, os grandes inimigos, eles não vencem enquanto a gente tiver capacidade de imaginar. Quando eles esmagarem a nossa capacidade de sonhar e de imaginar o diferente do que está aqui, aí perdemos. Aí acabou. E isso é fomentado pela arte, pela cultura. Sim, Enquanto nós, a esquerda do mundo, não compreendermos o importante papel que tem a arte e a cultura, nós não entendemos o fundamental. O papel transformador e revolucionário da música, da arte, do teatro, toda forma, né? Ele é reconhecido pelo poder. Ele não é tão Exatamente. reconhecido pela sociedade, mas ele é reconhecido pelo poder que domina. Né? Quando matam Vitor Hara na frente de todo mundo, né? Quando acabam com o Ministério da Cultura, quando fazem essas ações, é um reconhecimento do poder, Sem dúvida. da força que tem a arte e a cultura como instrumento de transformação, instrumento de liberdade, instrumento revolucionário de uma sociedade, né? Mas quando também tu não cria políticas públicas para garantir que isso siga acontecendo e que esses mestres griots e que esses griots coletivos não morram de fome no sentido amplo e também no sentido Sim, restrito sim. e amplo, tu tá dizendo que não importa. Exatamente. Mas quando o inimigo tá aqui, ele sabe que a gente produz algo que mata ele pela raiz. Mas quando nós estamos lá, a gente não cria Não pode a ser estruturante. política de governo, tem que ser política de Estado. A gente fala política Política de Estado. estruturante. Isso, É a política política de de Estado. E tu acha que a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, enfim, o próprio Cultura Viva, podem realmente se tornar essas políticas estruturantes? Eu acho que elas são mecanismos de uma possível política estruturante. Aí é o que nós fazemos com ela e como... Porque, na verdade, tudo depende de... A gente viu com a lei emergencial Aldir Blanc, né? Que a regulamentação dessas leis e como que se determina o funcionamento delas é o que determina se elas vão ser capilarizadas, se elas vão chegar a uma maior parte, esteja onde estiver, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. É muito mais complexo tu garantir que vai chegar Sim. na ponta lá, né? E por outro lado também fazer esse tipo de raio-x, de pesquisa para perceber aqui, ó. Aqui existe existem vários, né, trabalhadoras e trabalhadores que desenvolvem... que cultivam sementes. É isso, com a ideia da semente, sabe? A ideia é que cultivam o que fica.
o que importa, o que transforma, o que do deserto transforma em floresta. Essa percepção da importância também dos trabalhos, desse cultivo, dos griots e dos griots coletivos, ter esse olhar, né? E eu acho que tem essa outra coisa que é... A gente tinha que criar uma política pública estruturante de Estado e não de governo que não dependesse, por exemplo, estamos agora com um governo Leite. Que E ele não tem independente. interesse de que várias coisas aconteçam. E várias coisas não acontecem. E se represa o dinheiro, se coloca o dinheiro em outro lugar, mesmo quando o dinheiro, né, foi uma conquista da Sim. comunidade gaúcha como um todo. Como é que faz para que não dependa das brilhantes luzes da direita ou da extrema-direita quando ela está lá? E que... Né, aí depois chega Mas aí mais, tu tem aí que ter chega um menos. sistema estruturado, né? É isso. Como se começou a estruturar um sistema de cultura, com conselhos, com, né, conferências, enfim, que foi também destruído. Que está sendo destruído paulatinamente. Por exemplo, o sistema estadual de cultura vem sofrendo golpes atrás de golpes. Assim, a Secretaria de Cultura não tem interesse em ouvir a comunidade. E o sistema garante mecanismos de escuta, inclusive de poder de decisão. E isso foi sendo tirado. Foi sendo tirado como? Existem muitos mecanismos ali utilizados, né? A gente tem o Conselho Estadual de Cultura, é um mecanismo extremamente importante. Mas se há aparelhamento desse conselho, ele já funciona meio assim. Se vai tirando o poder de decisão, ou se modifica a função do conselho, tu já vai dizendo, ele vai poder fazer isso, mas aquele não pode mais. Isso foi feito. Foi feito e continua sendo feito. E para nós a impressão é que vai ser feito até que não incomode mais a decisão, né, Mas daí como é que tu implementa uma política? É isso, a gente precisa fazer essa disputa e essa discussão para que a gente conquiste uma construção que não possa depender, né, dessa forma das pessoas que... não quero ouvir, então vamos fazer ali um decretinho, vamos fazer não sei o que... vai fazendo o balcão do decreto, né? Porque a gente viu que durante a pandemia, por exemplo, a cultura foi uma trincheira, né? Os artistas tiveram que se reinventar e usar, né, as tecnologias para fazer o seu trabalho, enfim. Mas também lutaram muito, né? Tanto que se conquistou as leis emergenciais, tanto que daí surge a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que foram dois queridos, né, que perdemos também para a Covid, enfim. E hoje, Taninha? E hoje? Se consegue manter essa organização ou a coisa foi diminuindo? Eu acho que a gente ainda está desmobilizado. A gente precisa mobilizar de novo, né? Acho que a pandemia nos colocou num outro lugar que a minha profissão desapareceu, né? Eu não tinha mais trabalho na minha profissão. Quem é que vai ver teatro? Eu posso definir o teatro de duas formas. Teatro é presença e encontro. Se eu não tenho a possibilidade de presença, que nós não tínhamos na pandemia, nem de encontro real, o teatro não acontece. Então, na verdade, estou dando um exemplo de atividade artística cultural que desapareceu. Portanto, a gente tinha que criar outras estratégias para sobreviver, mas a gente pôde usar mais tempo para organizar a militância. E organizamos. E acho que demos um exemplo que... Às vezes a gente se perde, eu penso que a gente se perde muitas vezes, não só de vez em quando, mas a gente conquistou um lugar. E eu acredito que a gente deu um exemplo de democracia. Acho que nós da cultura construímos a unidade das esquerdas antes da unidade acontecer. Nós apontamos, fomos faróis, a gente, né, foi dizendo, olha, a gente pode sim, diferentes, com várias questões para aparar, lutar juntos. E nós da cultura fizemos isso. E não é porque tinha pouca diferença, tinha muitas. E a gente conseguiu, conquistou a lei Aldir Blanc assim, lutando ombro a ombro com uma camaradagem diferente.
As pessoas não pensavam todas do mesmo jeito, não éramos todos dos mesmos partidos, e a gente foi construindo, e foi compreendendo, e foi dizendo, olha só, e foi chamando as pessoas, né? Parlamentares, nossos camaradas mais ligados aos partidos, para essa compreensão. E porque a gente se articulou muito bem, e a gente ficou em estado de conferência permanente durante muito tempo. Então, qualquer hora era hora. E a gente tava ali dizendo sim, sim, sim. Né? Qualquer hora, vem, entra aqui nessa live, vem, não sei o quê. Vai lá e faz. E a gente tá construindo texto, mandando pra esse, pegando assinatura. Foi uma loucura. Mas eu acho que a gente depois chegou num lugar que é tipo de indigência total, assim. Uhum. Que é tipo, se a gente não trabalhar agora, a gente não vai mais se recuperar. E a gente... Eu falo por mim, por nós. Se a gente não mergulhasse no trabalho quando abriu a portinha e disse, pode ir, vai, já tá liberado, a gente talvez não existisse mais, nem o espaço, nem o grupo. E acho que a gente chegou, todo mundo saiu assim, tipo, vou sobreviver agora, só um pouquinho aí. E trabalha. Mas a gente agora tá sentindo a falta disso. Porque se a gente não fizer da organização, isso... né? A gente tá... perdendo o campo nessa disputa, nas regulamentações e tudo isso. Tu achas que, por exemplo, o fim da pandemia, especialmente o fim do governo Bolsonaro, houve um certo alívio e uma desmobilização que seguiu a este alívio, é isso? E uma canseira, acho que é importante dizer. E uma canseira, certamente. Eu acho que a gente ficou... Eu falo porque eu tenho a sensação de que não vou me recuperar nunca. Eu não vou me recuperar nunca daquele momento em que não tinha tempo nenhum. Porque a Kátia me conhece há bastante tempo e sabe que eu sempre trabalhei muito. Sempre. Né? Tipo assim, ai, a Tânia maravilhosa. Vai nos lugares, as pessoas te conhecem em cenas. Ai, a diva. Eu sou muito operária. Muito. Sempre fui. Mas a pandemia mostrou... Operária mesmo, gente, de descarregar caminhão, não tem ruim. Não tem ruim, é força mesmo, é trabalho braçal. E a pandemia mostrou que a gente podia trabalhar muito mais. Uhum. Então, acho que a gente tem uma exaustão que a gente não consegue, sabe? Tipo, não é que eu vou... Esse final de semana, que nunca tem, né? Vamos fingir que tem. Esse final de semana eu vou dormir até o meio-dia e aí eu estarei ótima na segunda-feira. Primeiro, nunca tem aquele tempo de dormir até o meio-dia, né? Mas, na verdade, tu não consegue te recuperar. Parece que tem uma carga de exaustão que foi desse momento de não tem hora. Toda hora é hora, né? Tânia, tem uma... A gente sempre fica nesse desafio, assim, como dar sustentabilidade a uma atividade tão essencial, né? Como a arte, a cultura, né? Como manter isto vivo, como um direito social, direito das pessoas. Será que o envolvimento, não está faltando exatamente envolvimento da sociedade de forma geral? Porque a gente tem envolvimento dos artistas, envolvimento dos trabalhadores da cultura, né, dentro dos conselhos, mas não tem o envolvimento da sociedade, a percepção da sociedade de que isto é a defesa de um direito. Né? Nós temos o envolvimento dos artistas, dos atores, né? dos artistas de forma geral, dentro dos conselhos, dentro da militância. A militância política dos artistas, mas não a militância política da sociedade pela arte, né? Pela arte, pela cultura. Como é que se construiria isso? Por exemplo, tu ter conselhos permanentes, enfim, que envolva as pessoas, a sociedade de forma geral neste processo. Não apenas os trabalhadores. Né? Mas eu penso que isso tem a ver com política pública, tá? Porque se o teatro, a dança, a música, a poesia, o slam, o hip hop, o cinema, as artes visuais, o artesanato, se tudo isso é fomentado cotidianamente em todos os recantos, tanto no sentido de sentir que pode participar. O Augusto Boal falava isso, né? Que o sonho dele era que o teatro fosse como o futebol. Uhum. Que qualquer pessoa conhecesse as regras. Portanto, qualquer pessoa podia participar da brincadeira, do jogo. E uma vez que o teatro te proporciona uma atividade de desvelamento e análise da realidade, as pessoas poderiam solucionar problemas enquanto brincavam.
Uhum. Encontrar soluções para os problemas da sua comunidade ali, jogando, brincando, de forma prazerosa, né? Então, acho que falta essa compreensão dos nossos dirigentes, né? É preciso fomentar para que aquele cara lá que já tá fazendo, já tá escrevendo, para que ele seja estimulado, para que a gente dê importância pro que ele tá escrevendo. Para que as pessoas leiam o que ele tá escrevendo lá na comunidade da Lomba do Pinheiro. Aquele cara escreve. Aquela menina dança na Bom Jesus. E assim, esse grupo faz teatro ali. Então, a menina que dança na Bom Jesus vai à Lomba do Pinheiro, vai pro centro. O cara que escreve na Lomba do Pinheiro vai pra terreira, vai não sei o quê. E a gente o tempo inteiro vai se alimentando e construindo e aumentando essa... E a verdade é que, às vezes, tu te percebe cidadão enquanto assiste e ri e te diverte em comunidade. A cultura e a arte têm uma capacidade maravilhosa de gerar comunidade. E eu penso que isso é uma das coisas mais transformadoras que há, que é essa percepção de, olha, eu tô aqui, eu não tô sozinha aqui. Que coisa mais olha perigosa. Olha quanta gente tem aqui, eu tô aqui e tudo que eu faço reverbera e é perigoso, é subversivo no melhor sentido, né? Sim. É tipo, a gente se afeta com o outro e isso é muito transformador e isso é muito profundo. E se isso tá acontecendo o tempo inteiro, nada cai e não causa vibração. E aí a gente não deixa nada passar e a gente é agente transformador o tempo todo. Falta isso para que a comunidade como um todo esteja engajada e diga, não, só um pouquinho. Eu preciso ver o teatro, não só um pouquinho, eu preciso fazer o teatro. Se eu não fizer teatro uma vez por semana, eu não fico bem. Se eu não for assistir o Una América uma vez por semana, eu não me sinto bem. Enfim, é uma coisa geral, não tá ali, não é restrito. Não é nem só o trabalhador da cultura e da arte que tem que ter a obrigação de fazer isso. Nem é só o cidadão que tem a obrigação de dar importância para a cultura e para a arte. Não, não é todo mundo, é uma comunidade inteira. Se a gente perceber que isso é importante, isso está dentro da escola. Isso, toda a comunidade tem centro cultural. Por quê? Porque é importante, tão importante como a história quanto o centro de saúde. Precisa ter posto de saúde, precisa ter centro cultural, precisa ter escola. E a escola precisa ter cultura. E na escola precisa ter cultura, precisa ter teatro, né? Precisa ter música, precisa ter uma série de outras opções. Sim, né? a gente já Qual é o papel que a escola poderia ter? Qual é o papel que tu acha que a escola poderia ter? Digamos, isso que o Dão está levantando, a questão do público, né? Que parece que o público acha que essas coisas vêm... não se importa muito com a origem, com a necessidade de tudo isso, né? Qual o papel que a escola poderia ter nisso? Eu acho que, na verdade, a educação e a cultura, se irmanadas... eu junto a comunicação aí. E a comunicação. Que eu acho que a comunicação atravessa tudo, na verdade. Isso. Mas eu falo isso porque eu penso que existe Tem, né? Não tem. É isso que constitui o cidadão, a cidadã. Esses dois elementos, para mim, são estruturantes, são basilares. E se a cultura e a arte estão dentro da educação, e se a educação está dentro da cultura e da arte, não tem volta. É um caminho de construção do outro mundo possível. Porque... Portanto, o Dão tem razão quando diz que isso é muito perigoso. É muito perigoso, é muito perigoso. Eu acho que é por isso que se demora tanto... Vamos deixar claro, perigoso para quem, né? Isso, claro. O fascismo é perigoso. É o fascismo... Importante isso. Para quem? O fascismo vive de queimar livros. Exatamente. Queimar história, queimar artes. E de matar artistas. Matar artistas. E de proibir espetáculos, e de censurar canções. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Então realmente claro que se espera muito mais, né, de uma política emancipatória, de um governo progressista, de um governo... Se espera muito mais em termos de arte do que se esperaria de um governo de extrema-direita, né? Se espera muito mais. Só que tu tens toda a razão. O que se espera, eu acho que é diferente do governo de extrema-direita, a gente não espera. Não espera, exatamente. Não espera menos nem mais, não se espera. Não se espera. Nada. Se espera que coloquem uma Regina Duarte ou aquele outro cretino que estava lá para não fazer nada. Isso. Se dê... Para criar a cultura do armamento, né?
A cultura deles é a cultura do armamento. Teve recurso da cultura que foi para isso, né? Teve. Mas eu acho que, eu queria voltar a essa questão. Será que a gente não tem que tratar assim, tipo, o artista, o operário da cultura, o operário da arte, né? Claro que não é um servidor público, mas ele tem que ter condições de viver materialmente sem ter que vender o que ele faz. Sabe que nós temos um dos tantos mestres, né? Eu penso que Paulo Flores aqui, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem a sorte de ter um Paulo Flores aqui. No Rio de Janeiro nós temos o Amir Haddad. E ele diz uma coisa muito bonita e que eu acho que, para mim, não me peçam para vender o que eu tenho de melhor para dar. Isso. A gente quer dar. Eu tenho lá na minha rede social, nem uso mais cotada do Facebook, esquecido por mim. Mas para o ator, para a atriz, dar-se é tudo. Uhum. Na verdade, é isso, né? Esse ser que é trabalhador da arte, ele quer dar. Ele quer entregar a canção, ele quer dar a imagem, ele quer entregar, né, o corpo, a voz. Dar é muito bom. A gente sabe que dar é bom, né? Mas eu quero dizer que dar na arte não é só muito bom. A gente não consegue não dar, entendeu? É pra isso. Né? Acho que a gente tem que ter formas de garantir a existência, a subsistência. Desmercantilizar a arte e a cultura. Exato. E fazer com que as pessoas consigam viver. Ou seja... Não ver a cultura e a arte como mercadoria. Exatamente. A gente não faz mercadoria, então a gente não consegue estar na estratégia do mercado. E a gente não quer, tem mais essa. Isso. Não consegue, não pode e não quer. Não quer. O que nós fazemos não é produto. Exato. E até para as pessoas, quando percebem isso, né? Que do outro lado, que as pessoas podem ter acesso sem ter que pagar, né? Isso é um fator importantíssimo. Ter acesso sem precisar pagar por isso. Ou seja, é um direito ter acesso à cultura e à arte. Como é que tu faz isso? Tu faz isso com política pública, com financiamento público, né? E com garantias da sociedade. Eu não estou falando nem de governo, da sociedade. A sociedade banca. Eu acho que tem uma outra coisa dentro disso, Dão, que se vendeu muito nessa indústria do entretenimento, né? E principalmente, enfim, a gente tem uma das melhores televisões do mundo no Brasil, que é a TV Globo, né? E que fomenta muito essa indústria. Se vende que, não, para tu ser artista, tu tem que ter tal padrão, tu tem que, né? Enfim, a idolatria da arte, né? A idolatria, e aí é tipo o cara que ganha milhões, que ganha muito dinheiro. Só que não é isso, né? Todos nós, como tu já disse, fazemos arte e fazemos cultura. A cultura é a vida, né? A cultura é o tiozinho que afia a faca. É o sapateiro, é a boeira. Enfim, de tudo que é produzido pelo ser humano, a gente está falando de cultura. Então, como trazer essa consciência, né, para as pessoas de que todos nós somos artistas em certo nível e estamos produzindo arte e cultura? Pois, na verdade, eu fico pensando que o que nós produzimos todos os dias, né? O nosso jeito de comer, o nosso jeito de andar, de vestir, de falar, de abraçar, é cultura, né? Talvez a arte tenha especificidades que envolve desejo, né? Eu faço arte porque eu desejo fazer arte. Então, eu vou escrever porque eu me sinto... Então, eu queria voltar para responder isso ao que o Ayrton perguntava. Então, qual é o papel da escola? Né? Qual é o papel da educação? Se isso está colocado como tão importante quanto qualquer outra disciplina na escola, eu penso que é um estímulo fundamental. Um estímulo no sentido, não é um estímulo... Eu não dou valor para aquilo que eu não conheço. Se eu nunca vi, não tem valor. Se eu nunca me disseram que isso que eu faço é importante, eu também não dou importância para aquilo que eu faço. Então, às vezes, a gente tem artistas
que não sabem que são artistas. Porque eu acho que a cultura, eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que a cultura é o conjunto de ações, né? O conjunto de ações, de saberes e tal. Mas o cara nem sabe, porque nunca... Ele escreve todos os dias, aquele cara lá que quando faz aquilo na parede, ele tá fazendo cinema. Ele não sabe que tá fazendo cinema. Mas se todo mundo tiver né, dentro da educação já essa experimenta tudo, sabe tudo, conhece o que são as linguagens, sabe da importância da cultura, vai entender que a sua mãe é uma pessoa sensacional, que mobilizou e transformou uma comunidade inteira. Talvez ele vai saber que a sua avó foi genial. Isso é cidadania, é percepção, é autoestima, é um monte de outras coisas. Se isso está na escola, toda essa informação que às vezes não chega, e a pessoa é alfabetizada musicalmente, teatralmente, plasticamente. Ela ouve falar, ela conhece a história da arte, da cultura, como ela conhece a história. Ela vai ser um problema. Ela vai se transformar num melhor problema que nós podíamos ter, no sentido de problema para o conservadorismo, para o fascismo, para todas essas forças que são anti-vida e que se colocam como donos da vida. Isso, para mim, é fundamental. Tem que estar em todos os lugares, mas sobretudo na escola. E aí a outra coisa isso também tem que estar em todos os lugares. Se tem escola em todos os lugares, tem que ter espaços para o desenvolvimento cultural e artístico. Por que não? Tu pinta, não pinta, não? Pinto e bordo. Pinto e bordo. Não, mas na verdade não, assim. O Dão canta. Não pinto. Não, mas tem minha muitos. Mãe pinta. Quem pinta é o Zé. É o Zé. O Zé pinta. O Zé Pinto pinta. Mas O Zé pinta, esculpe. Então, na verdade, talvez muitos de nós não tenhamos experimentado certas linguagens porque nunca nos convidaram. Sim. Porque a verdade é que a gente sempre entendeu isso, né? Nós pessoas falam, e tem talento. Eu não acredito nisso, não. Para mim, os talentos são estimulados. Para mim, quem tem oportunidade de aprender pode ser grande em qualquer coisa que ele teve a oportunidade de aprender. Porque a oportunidade de aprender e o desejo, porque é isso que eu acho que a arte tem a ver com desejo, necessariamente. A arte parece que pulsa aqui, né? No chakra básico. Tu vai ser o que tu quiser. Só que quando tu não tem a oportunidade de aprendizagem, talvez tu não seja o que tu quiser. Porque tu talvez nem consiga descobrir coisas que tu quer. Porque tu já chega ali, ó. Tu já vai direto. Tu já é condenado a pegar o ônibus naquele horário, sair daquele horário, a fazer um monte de ações mecânicas que estão te perguntando pra que serve. Daqui a pouco o teu corpo já tá todo engessado, né? todo condicionado. E a arte, na verdade, e a cultura, elas nos trazem vários... A arte por um lado, a cultura por outro... Vários aspectos que são de liberdade. E a liberdade é muito fundamental na construção da cidadania, né? Tem uma comparação, uma analogia que se pode fazer, né? Que tem estudos que mostram biologicamente que tu vai te adaptando para sobreviver. Então, tu te adapta, os seres se adaptam e tem longevidade, né? A barata é um bicho mais adaptável que tem. Tanto que... Então, mas a evolução, ela depende de rebelião. E a arte representa uma espécie de rebelião à adaptação. Ela é uma rebeldia. É um ato de rebeldia, né? Tu enxergar a realidade, criticar a realidade, traduzir aquela realidade. E um outro aspecto, assim, que eu vejo na arte, nisso que tu fala do desejo, da intencionalidade, né? A arte, ela é, assim, não tem algo, assim, que seja mais caracterizadora da questão social do que a arte. Porque tu não faz arte para ti. Tu faz arte para o outro, para os outros, né? Tu faz para outras pessoas. E isso, de certa forma, ela é uma crítica ao individualismo, né? Do mercado. O mercado, cada pessoa é um centro individualista. A arte é o contrário. A arte, ela não vive do individualismo, ela vive exatamente do coletivo, ela exige um coletivo. Às vezes o artista é um cara isolado, mas ele não vive sozinho.
Ele vive porque tem um monte de gente que curte a arte dele. Né? Outras vezes o artista trabalha coletivamente. Então a arte, ela traz, me parece, né? Claro que tem toda a questão da cultura, mas ela traz também esse aspecto de uma certa estímulo ao socialismo, né? E esse estímulo ao socialismo de todo mundo, né? Viu? Outra coisa perigosa aí. Isso. Então, isso também do ponto de vista assim do mercado, é assustador. Os caras... Eu falo isso que tu tá falando pra mim, isso que tu fala, o estímulo ao socialismo, quando eu falo do gerador de comunidade, do pensamento comunitário, de estar junto, como é bom estar junto. E a arte tem isso, né? De proporcionar uma coisa que agrega, que dá vontade de estar, dá vontade de participar da rebelião, né? De ser compreendido, né, pelas pessoas, de ser... Porque tu vê assim, muitas vezes tu pega... Diferente do academicismo, né? Muitas vezes tu tem doutores de academia aí que falam, não estão nem aí se a pessoa está compreendendo o que ele está falando ou não. Pro artista isso não funciona. Se o artista não é compreendido, ele não cumpriu a função dele. Né? Então essa compreensão, essa comunicação, essa ideia de gerar um pensamento coletivo, né? Isso faz parte, me parece, da essência da arte e dos artistas. Por isso que os artistas são a maioria de esquerda. E o teatro de rua tem muito forte isso, né? Muito Porque forte. o teatro de rua tá, tipo assim, tem que se comunicar com quem tá na rua, é o povo arte pública mesmo, na né? veia, teatro de rua, é arte pública. E eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com isso que a gente tava falando aqui, e fazendo uma pontezinha com aquela ideia do pensar o compromisso do Estado com isso, é que quando se pensa uma política pública, a gente tem que pensar que a gente não gera política pública para o artista, para o agente cultural. A gente gera política pública para a sociedade como um todo. É isso aí. Porque não é vamos atender. Não, vamos atender a comunidade, vamos atender a sociedade. Isso, porque a sociedade bebe e necessita disso todos os dias. Então para quem? Para quem vai faltar? Isso. Quem não vai poder se desenvolver? Esse pensamento tem que ser... acho que a tendência é sempre a gente pensar assim, vou criar ou vou pensar algo para os agentes culturais. Não, é para a comunidade que tem essas figuras como balizadores para várias coisas, faróis, e também de estímulo para gerar um mar de fogueirinhas, como dizia o Galeano, né? E essa analogia também é muito boa, né? Do beber. Ou seja, saciar, né? Saciar. Dar de beber, que... Desculpa. Tânia, agora, o governo Lula fechou esse primeiro ano com a aprovação de 10.600 projetos culturais. É um investimento um pouco maior de 12 bilhões, que é muito mais do que o Jair Bolsonaro. Envolvendo artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades. Nesse item, humanidades engloba literatura, filologia e história, museu e memória, música e patrimônio cultural. Parece importante, eu acho que é importante mesmo, mas diante de tudo que a gente está falando aqui, continua parecendo pouco. Né? Na verdade, é muito se a gente olha para trás. Né? Acho que a gente está vendo um investimento não visto antes. Mas é pouco diante do que é esse país. Do que é esse país e da quantidade de pessoas que estão envolvidas na cadeia cultural e artística, né? E das artes. E acho que vai ser necessário ainda mais investimento e vai ser necessário coragem. Isso é preciso fazer recortes? Mas vão me criticar se eu fizer recortes. Mas tu vai correr o risco de ser muito injusto se tu não fizer recortes. Vai fazer recorte aqui, milhares de recortes. Pra que tu tenha certeza que não vai ter assim, tipo... Mas dentro desse monte, esse mar de gente, existe o mais pra cá, o mais pra lá. Vai vendo os recortes. E acho importante fazer os recortes. Do que ficar fazendo editais genéricos. Eu acho que os editais genéricos agora, com
que a gente já olha para um orçamento um pouco mais significativo e tem que olhar sempre que a gente precisa seguir batalhando para aumentar esse orçamento. Nós estamos falando de Brasil. Brasil. O tamanho do Brasil. É uma coisa, tipo, é absurdo. O Brasil é imenso. Assim como ele é imenso, ele é diverso. E por isso que eu digo, é preciso fazer muitos recortes. E quem tiver hoje diante desse papel de gestor, precisa ter coragem de fazer os recortes necessários. De reconhecer cada coisa, cada cor, cada faceta. É preciso. Vai ser preciso essa coragem. E acho que é importante que a gente tenha também coragem para fazer a política pública como a gente faz a educação e como a gente faz a saúde. Acho que nem tudo é concorrência. O edital se a gente pensar edital é a organização da concorrência de empreendedores. Uhum. Eu acho que é importante perceber que nem tudo é empreendedorismo. Nem tudo é empreendedorismo. Quando a gente vai no griot, a gente tem que botar os griots, detentores de saberes, a disputarem um edital. Eu não acho. Eu acho que isso é democratismo. Não acho. Eu acho que se a Shirley Amaro foi reconhecida a certa altura como mestre griot, a gente tem que colocar ela na folha de pagamento e ela tem que existir fazendo o que ela faz. Mantendo e ampliando, encontrando pessoas para serem tocadas e afetadas pelos seus saberes. Se um coletivo como Nós Aqui Travês, há 45 anos, gera pensamento comunitário, gera transformação, gera descolonização corporal, gera grupos nas periferias de Porto Alegre, ele é um patrimônio desse Estado, ele é um griot coletivo. Ele não tem que ficar disputando com um coletivo de 5, 10, 15 anos, porque isso é uma sacanagem com os coletivos de 5, 10, 15 anos, e porque ele, assim como vários outros griots coletivos do Brasil, já podem entrar numa folha de pagamento se a gente for pensar em política pública. Porque senão a gente vai continuar fazendo o quê? Edital, que todo mundo é a mesma coisa, e daqui a pouco a gente tá perdendo, a gente vai ver morrer a Shirley, né? Não é o caso, porque é isso que eu digo, é imensurável pensar no Cultura Viva, mas a gente vai ver os nossos mestres griots individuais e coletivos morrendo de fome. E aí depois vai ficar o quê? Que a gente fingiu que estava tudo certo, que fazer o edital genericão servia. Eu não acho que para isso é preciso coragem. E com essa última palavra é que a gente fica, né? Porque é preciso coragem, sim, para transformar. Muito obrigada, Tânia Farias. Grande prazer te ter aqui. Gente, até é difícil falar, né? Depois de tudo isso. Mas quero te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Eu fico, a cada entrevista desse podcast, mais entusiasmada ainda com esse trabalho que a gente está fazendo. E a gente não pode morrer de fome nem de sede. Então entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua. Contribua para a gente continuar lutando e tentando transformar pelo menos um pouquinho desse mundo. Descomplicando a economia. A economia é muito complicada. Eu acho que é mais fácil a gente complicá-la sempre. Mais, né? Mas eu queria aproveitar, né, esse tema do reconhecimento dos direitos, do reconhecimento do que é público, o que é privado, o que é mercado, né? O que são direitos. E trazer um pouco também alguns conceitos, por exemplo, de condições objetivas para o exercício de cidadania ativa. Porque nem sempre a gente consegue perceber claramente quais são as condições que a gente precisa ter para poder exercer a cidadania, né? E no campo fiscal, no campo das políticas públicas, né? No campo dos investimentos públicos, né? A gente estava falando do investimento em cultura, investimento em saúde, investimento em educação, né? Alguém precisa pagar por isso. Essa que é a questão. Alguém precisa pagar por isso, né? A gente tem uma ideia à medida que a gente vai percebendo
a amplitude dos direitos sociais, daquilo que não pode ser considerado mercadoria, daquilo que eu não tenho que conquistar apenas com a minha renda, que aquilo esteja acessível às pessoas. Né? Vamos pegar alguns exemplos aqui. A educação, depois da Constituição de 88, ela é um bem público acessível a todos. A educação pública, ela é universal. Eu posso escolher usar uma escola particular. Mas se eu não escolher usar uma escola particular, eu tenho acesso à educação pública. Quem é que paga por isso? A sociedade paga. Nós pagamos. Isso é uma forma de... o Estado ampliado, né? O Estado se amplia para garantir acesso às pessoas àquilo que as pessoas têm direito. Isso vale para a saúde também. Né? Deveria valer por uma série de outras coisas. A Constituição diz que isso deve valer para alimentação. Se vale para alimentação, ninguém pode morrer de fome. Ninguém pode morrer de fome. As pessoas podem ir num restaurante e pagar o seu almoço. Mas se ela não tem dinheiro, ela não vai morrer de fome. Porque ela tem que ter o direito ao acesso à alimentação. A pessoa pode escolher morar numa mansão porque tem dinheiro para pagar. Mas se ela não tem dinheiro para pagar, ela tem que ter direito à moradia. Porque também é um direito social. E é um direito social também o acesso à cultura. Então ela pode gastar dinheiro de ir, assistir um show internacional, enfim. Mas se ela não tiver dinheiro, ela tem que ter acesso a tudo que existe de cultura e de arte que um país desenvolve. Ela tem que ter esse acesso. E como é que se garante isso? Com orçamento público. Orçamento público. Qual é o tamanho do nosso orçamento público? E aí é importante a gente iniciar, esse é o nosso segundo programa do ano, iniciar com esta reflexão. Qual é o tamanho do nosso orçamento público e de onde que a gente poderia tirar dinheiro para financiar aquilo que as pessoas têm direito a receber sem precisar pagar? Tem direito a receber porque tem necessidade de receber aquilo. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Uma pessoa que tenha problema renal, ela tem direito ao acesso de saúde, né? E ela vai fazer a hemodiálise 2, 3 vezes por semana, vai ter ambulância ou condução, vai levar ela para um hospital público e ela tem esse direito e vai receber isso em qualquer lugar do Brasil. Enquanto não tiver um rim para substituir o rim com o problema que ela tem, ela pode ficar a vida toda assim. Né? E quanto custa isso para o Estado? Para a nossa sociedade, não é para o governo. Isso custa algo como R$35 mil por ano. E nós temos que bancar. Mas e se não tiver dinheiro? Vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro porque isso já é reconhecido como um direito daquela pessoa. Ela não vai deixar de ser atendida porque ela deixou de pagar tributos. Ou porque alguém sonegou tributos. Ela vai ter esse direito e vai ser atendida. Por que essa mesma concepção de garantia de acesso ao direito não existe para outras áreas que também são o direito? Por exemplo, acesso à cultura e acesso à arte. Claro que aqui tu está falando da vida, mas isso vale também para a educação, isso vale para a justiça. Vale para a justiça. Se eu tiver que acessar a justiça, não interessa quanto custa o salário do juiz. Não interessa quanto custa aquele monte de funcionários da justiça, mas eu vou poder acessar, porque esse é um direito que eu tenho. O problema que a gente tem é que no exercício da cidadania ativa, nós conhecemos os direitos, vamos atrás dos direitos, mas a gente não vai atrás das fontes do financiamento do direito. E nas fontes do financiamento do direito, a gente tolera muitas vezes que os super ricos não paguem tributos para garantir direitos à saúde, direitos à educação, né? Nós temos uma arrecadação hoje no país que significa uma disponibilidade de recursos para investir em cada cidadão de R$13 mil por ano por cidadão. R$13 mil por ano. 5 vezes menor do que o Reino Unido. 3 vezes menor que Portugal, por cidadão. É isso que a gente tem disponível com aquilo que a gente arrecada de tributos no Brasil. R$13 mil. Né? Isso vira saúde, vira educação, vira aposentadoria, vira segurança pública, vira justiça, vira parlamento, vira tudo.
13 mil reais por cidadão. Tá certo? Se a gente quer realmente um país em que o bem-estar social seja respeitado e os direitos sejam respeitados, nós temos que passar a perguntar, será que isso é suficiente? Será que a gente não deveria ter uma carga tributária mais alta? Por que a gente todo mundo já foi convencido de que tributo é ruim? Se o que a gente tenha de arrecadação não é suficiente ainda para a gente garantir nem chegar ao que é Portugal, né? E a gente tem assim uma tolerância imensa no Brasil, cultura, né? Uma cultura construída por narrativas hegemônicas, uma cultura contra os tributos, né? E que tolera a sonegação. Tem até o dia do impostômetro, né? Dia do impostômetro, que tenta convencer todo mundo que imposto é uma coisa que é roubo. Mas é o imposto das pessoas, e que os pobres é que pagam mais, é o imposto das pessoas que garante o mínimo que a gente tem. Esse mínimo que a gente tem ainda é muito pouco. A escola pública é universal, mas ela tem 4 vezes menos orçamento que o orçamento médio da escola particular. Tá faltando dinheiro, gente. Como é que a gente busca dinheiro? Mas eu acho que existe uma diferença, né? Isso que tu coloca é realidade. O pobre paga mais, proporcionalmente paga mais. Muito mais. A primeira forma é fazer justiça e cobrar mais de quem tem mais. Perfeito. Isso já aumentaria muito o percentual por cidadão, né? Sem dúvida. Se a gente tivesse... Imagina o seguinte. Nós temos uma carga tributária que é 33% do PIB. Se todo mundo pagasse o que deve, a gente aumentaria essa carga para 40% do PIB. Olha a quantidade de dinheiro que entraria. Se todo mundo pagasse o que deve. Agora, se todo mundo pagasse o que é justo, seria muito mais. Porque pagar o que é justo o super rico precisa pagar pelo menos o que o pobre paga. Hoje ele paga muito menos do que o pobre paga. O super rico. Se o super rico pagasse, se o detentor, se o empresário que ganha lucro e dividendo pagasse imposto de renda como o trabalhador paga, nós teríamos mais 140 bi de arrecadação por ano. Quanto era o investimento lá na cultura? 12 bi? 12 bi. A gente teria mais 140 bi. Se os super ricos pagassem tributo, assim como o trabalhador metalúrgico, professor, qualquer outro trabalhador aí, jornalista, né? O artista, né? Como o artista está pagando. Já daria um bom fôlego, né? É uma disputa de narrativa. Essa história do imposto ser uma coisa ruim, do imposto ser uma doença, Isso, uma perversão, entende? Isso foi incutido nas pessoas, é extremamente difícil, mesmo um trabalhador, entender que o imposto é necessário para o Estado existir, para ele ter os direitos que ele tem. Para a pessoa ter o porque quem defende isso não quer ter Estado Exatamente. de bem-estar social, né? Ele quer ter Estado só para ele, Ele quer, pra ele não ele quer pagar. ter Estado para que banque benefícios fiscais. Exatamente. Exatamente. Gente, muito obrigada. Desculpa te cortar, Dão, mas acabou teu tempo, Eu sei. né? Eu já estou acostumado. Já tá acostumado. O meu papel aqui é cortar. Ficamos por aqui. Como esse programa também foi gravado, juro que é o último de janeiro gravado. Semana que vem a gente já volta com Gravado também, né? Gravado também, mas gravado na semana e não muito antes, né? Gravado na véspera. Na véspera, então não teremos os quadros, o Prensa na Imprensa e o Figuraça da Semana. Convidar você a curtir, compartilhar, comentar, mandar seu feedback para nós. E mais uma vez, aquele merchan. Tu podia me ajudar nesse merchan também, né? Só eu que faço, Ayrton. Só eu que peço dinheiro É que eu nesse não- programa. Por favor. Olha, o Ayrton tem um jeito de pastor. Ayrton, Isso, faz Ayrton, o pedido. faz hein? o pedido aí, Ayrton. Vamos ver Vamos se lá. rola. Não esqueçam, Vamos não lá, irmãos. Vamos, esqueçam. irmãos. Pense no Natal, pense no bom velhinho. Já passou, mas passou e vocês não ajudaram, então ajudem. Gente, sem brincadeiras, mas também com muita alegria, dizer que é bem importante isso para nós.
a sua contribuição, mesmo que seja R$20, mesmo que seja R$30, isso faz diferença. Então entra lá agora em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. E tu pode fazer um Pix, pode colocar lá o teu cartão de crédito para todo mês, enfim, tu pode escolher a forma que tu vai contribuir. Lembrando, então, né, qualquer recadinho, mensagens, tem lá o nosso e-mail, redacalrs@brasildefato.com.br, ou as redes sociais, no Instagram, Twitter, só mandar a tua colaboração, tua mensagem. Ficamos por aqui e semana que vem... Muito obrigada! Eu não agradeci nunca, eu queria atrapalhar. Então agradeço. Agora eu quero atrapalhar tudo. Vai, Porque eu agradeço. fiquei preocupada de não atrapalhar, depois eu vi que ia começar Faça o teu papel, faça o teu papel. Aí eu pensei que ia complicar tudo antes que descomplica. Não, mas eu queria agradecer muito vocês, queria agradecer muito pela oportunidade, pela conversa, pela troca, acho que foi muito gostoso, pra mim foi ótimo, espero que tenha sido bom pra vocês. E agradecer e dizer sim que todo mundo deve apoiar o Brasil de Fato, porque é esse tipo de conversa e tantas outras que esse podcast de fato já apresentou, que fazem a gente se sacudir, né? Ir atrás de fazer novas pontes, novos links, entendendo outras coisas. Acho importantíssimo sempre essa contribuição que o Dan dá, né? Que descomplica porque faz a gente pensar e a gente achar que... A gente saber que pode pensar a economia, né? Eu acho isso que é muito bacana. Porque a gente pode de verdade, de fato, a gente pode tudo. Exato. Eu acho que o Brasil de Fato, o podcast de fato, é que de fato a gente é muito importante e poderoso e esse tipo de canal nos empodera ainda mais e nos faz mais críticos, mais perceptivos. Então, muito obrigada, gente. Nós que te agradecemos, esse programa super gostoso. Coisa boa, né? Excelente, excelente. Mas é isso, gente. Por último, o Marcelo já tá ali quase me matando, porque já foi mais de 1 hora. Mas, por último, tu sabe que a primeira entrevista do Brasil de Fato, há 20 anos atrás, agora 21 anos atrás, foi com o Celso Furtado. E ele, a frase, a manchete da entrevista era: a coragem é a chave da mudança. Então, gente, vamos usar as chaves. Até semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.